Famílias estão denunciando cuidadores de idosos. Isso aqui é muito sério. Se você não precisa de um cuidador na sua casa, pode ser que um dia você precise para você ou para alguém que você ama. Então todo mundo tem que prestar atenção nessa reportagem. Como é que você pode contratar um profissional de confiança para cuidar dos seus parentes ou para cuidar de você? Uma pergunta que custa $1 milhão. É ou não é? Quem tem a resposta? Muitas pessoas se perguntam e não conseguem entender direito. Como é que eu faço? Nós mostramos aqui um caso recente de uma cuidadora que foi presa. Ela é suspeita de aplicar um golpe de R$500 mil. É a moça que está sendo presa agora, sem vergonha. Essa mulher aqui, na hora de ser contratada, dava um sorriso. Nossa, eu não sei por que eu me identifiquei com esse senhor como se fosse o meu pai. Aquela conversa fiada só para conseguir a confiança. Mas ela fazia parte de uma quadrilha que aumentava a dosagem dos remédios para que os idosos ficassem dopados, sonolentos. Eles dormiam. Em seguida, ela pegava documentos, cartões de crédito, joias, fazia empréstimo consignado no nome do idoso. Ela cadastrava a conta dela e da quadrilha para cair o dinheiro. Por quê? O idoso estava dormindo, ela tinha acesso a todos os documentos, ela fazia todo tipo de tramóia. A reportagem que nós temos agora para você é para abrir os olhos de quem está assistindo o Balanço Geral. Vamos ver. Profissionais de confiança da família que se aproveitaram para furtar milhares de reais. Uma cuidadora de idosos foi presa, acusada de dopar um idoso sob os seus cuidados e aplicar um golpe de R$500 mil. Vanice Silva de Almeida, de 34 anos, integrava uma quadrilha que fazia empréstimos e transferências bancárias em nome da vítima. O esquema funcionava da seguinte forma: os criminosos dopavam o idoso com medicamentos em dosagens superiores a prescritas pelo médico. Ele estava em recuperação de um AVC, mas era lúcido. Porém, sob o efeito dos remédios, se tornava outra pessoa, sonolenta, sem forças para reagir, e não percebia as fraudes. Os suspeitos pegaram os cartões de crédito, senhas e documentos pessoais. A intenção era abrir contas bancárias e contratar empréstimos consignados. Além disso, faziam transferências da conta pessoal dele via Pix. Uma das hipóteses levantada pela investigação é de que uma gerente bancária fazia parte da quadrilha e autorizava as movimentações de alto valor sem a presença do titular da conta. E isso é contra os protocolos de segurança do banco. Encontrar um profissional qualificado para cuidar de um parente idoso nem sempre é fácil. E é justamente nessa dificuldade que mora o perigo, já que as quadrilhas usam estratégias para ganhar a confiança de quem quer contratar e assim conseguir a vaga. Um dos jeitos mais simples é apresentando um currículo quase perfeito, que chama a atenção de quem está interessado. Depois de contratado, o primeiro passo é deixar o caminho livre, alterando a dosagem da medicação dos idosos para conseguir agir. Aqui em São Paulo, um falso cuidador agiu exatamente dessa forma. Ele foi preso, suspeito de deixar um prejuízo de mais de R$100 mil em uma das casas em que ele trabalhou. João Gustavo Rocha Nascimento parece cuidadoso, com um currículo atualizado e bem organizado, com experiência e qualidades fundamentais que todo cuidador de idosos precisa. Era o que Silvana queria para cobrir uma folga de um prestador de serviços. O trabalho era atender uma paciente em Perdizes, área nobre da Zona Oeste de São Paulo. Fiz a entrevista, fizemos a checagem, pedimos documentos, legal, pedimos comprovante de residência, como a gente pede para todo mundo. Ele disse que tinha mudado recentemente para cá, então ele não teria o comprovante de residência no momento, mas em seguida ele já me enviaria. Tudo parecia perfeito, e o cuidador identificado como João Gustavo Rocha de Souza Nascimento foi até o apartamento do seu Atílio, de 76 anos. A missão era dar assistência para a esposa dele e o filho. Foi super bem recebido, foi apresentado e tal. Ele até sentou aqui e já de cara ele falou assim, tá, minha esposa veio para cá também, ficou aqui do lado. E ele falou, vocês não querem que eu deixe vocês aqui, eu vou lá para dentro? Assim, já o cara, eu falei, não, imagina, pode ficar junto com a gente. O que parecia gentileza, na verdade era estratégia. Mesmo sendo o primeiro dia de serviço, João Gustavo Rocha queria uma oportunidade para ficar sozinho em algum cômodo do apartamento e conseguiu. Seu Atílio saiu para comprar o almoço e deixou o cuidador com a mulher e o filho,
sem imaginar o que estava prestes a acontecer. João Gustavo passou por essa porta, seguiu pelo corredor e teve livre acesso a gavetas e armários que foram revirados. O falso cuidador teve 1 hora para agir livremente aqui no apartamento. Na hora de fugir, ele pouco se importou com a idosa de 80 anos, cadeirante, e com o filho dela, um homem de 40 anos que tem problemas mentais. Ele passou aqui pela porta da cozinha, teve acesso ao elevador de serviço e foi embora. Todo esse esforço para não ser visto. Pouco tempo depois, o seu Atílio, o dono da casa, retornou e levou um susto. Onde está o cuidador? Ele começou a procurar pelos cômodos da casa e, ao chegar aqui no corredor, ele se deu conta de algo muito grave. Ele encontrou aqui no final do corredor uma caixa de joias parecida com essa e uma joia também caída no chão. Foi aí que ele percebeu que, além de ter abandonado a mulher e o filho dele, o falso cuidador tinha acabado de praticar um furto aqui dentro do imóvel. Um prejuízo de quase R$25 mil em joias de família que foram levadas. Câmeras de segurança dos corredores e do elevador do prédio registraram o momento da fuga do suspeito. Repare que ele carrega uma mochila e ainda conversa com alguém na porta do elevador antes de fugir. Ao olhar os armários, seu Atílio não teve dúvidas. Parte da história e dos bens da família foram levados por alguém que se aproveitou da fragilidade das 2 pessoas que estavam dentro de casa. Ele pegou mais o que era de ouro. Mas aqui tinha um colar enorme, ele deixou vazio, estava dentro da caixa aqui também. Ele fez essa outra caixa também. Eram 3 caixas que tinha aqui. Essa aqui ele esvaziou todas elas vazias. Além das joias de família, o falso cuidador é suspeito de levar R$600 em dinheiro que estava dentro de um envelope. Era um presente que seu Atílio tinha dado à esposa. Tinha dado no Natal um envelope para ela com R$1.000 de presente. Com o cartãozinho de Natal e tudo. E ele pegou o envelope, ela falou, não estavam os 1.000 lá, porque eu gastei e tinha R$600. Ele levou esse envelope que estava na cabeceira da cama dela. Desesperado, seu Atílio ligou para a empresa responsável pelo cuidador e denunciou o ocorrido. Foi aí que Silvana, a dona, percebeu que também foi enganada e descobriu que o suposto cuidador, na verdade, é um criminoso. Ele tem processo em Campinas, tem o boletim de cliente que mandou para mim, eu tenho o boletim de empresas, eu tenho relatos de empresas, eu tenho telefone de empresas que me procuraram. Muita gente me procurou, de Sorocaba, Piedade, Valinhos, Campinas. Campinas ele está super sujo. Silvana afirma que usou um sistema da justiça para consultar os antecedentes criminais do falso cuidador, mas não encontrou nada. Ela acredita que João Gustavo usava documentos falsos. De perceber que o RG dele, o número muda. Pelos relatos que eu tive, o número do RG dele muda. É um larápio. Ele entra em qualquer empresa. Agora a gente nem sabe se ele está aprontando com outra família, né? Esta outra mulher, que também tem uma empresa de home care, prefere não mostrar o rosto. Ela diz que também foi vítima do falso cuidador. Ele furtou R$18 mil de um paciente dela. Ele tem vários históricos de roubo, né? Ele aproveita, né, a circunstância, a fragilidade do idoso, a confiança da família, que contrata uma pessoa para cuidar, né, do ente querido. Jamais, né, vai imaginar que isso vai acontecer. Conversamos por telefone com outra vítima, que também teve joias levadas. E eu entrei em contato com o home care e eles não quiseram assumir o que, né, o acontecido. E a moça também não sabia. Eu acho que eles não pesquisaram, né, eles não fizeram pesquisa, né, se tinha passagem na polícia ou não. Em uma das ações atribuídas ao falso cuidador, a vítima alega que João furtou joias avaliadas em R$100 mil e ainda levou dólares que a família guardava numa gaveta. Isso no primeiro dia de trabalho. Logo que as investigações começaram, os agentes descobriram que o falso cuidador já tinha sido alvo de investigações pelo mesmo crime. A captura aconteceu depois que a justiça autorizou a busca, a apreensão, além da prisão preventiva do suspeito. João foi preso em Hortolândia, interior de São Paulo.
A polícia acredita que ele desviou R$1,5 milhão de reais das vítimas em apenas 3 anos. Os investigadores agora vão trabalhar para descobrir se existem outros envolvidos nos crimes. E qual o destino das joias que o João furtou? Na hora de contratar um cuidador, é importante exigir algumas documentações e instalar câmeras para monitorar a ação dos profissionais. Sempre eu recomendo solicitar certidões negativas criminais e um contrato de prestação de serviço formal. É essencial também que a família acompanhe de perto a rotina desse cuidador. Instale câmeras de segurança, observe o comportamento do idoso. É importante lembrar que, sob o ponto de vista jurídico, a família assume o dever legal de vigilância e proteção. Se o idoso sofre um dano físico, moral ou patrimonial por negligência, omissão ou descuido, a família pode responder civilmente e, em casos extremos, penalmente. Por isso, a formalização contratual e os mecanismos de controle e supervisão não são mera burocracias, são instrumentos de segurança jurídica. No caso de Vanice, as investigações continuam para identificar e prender outras pessoas envolvidas no esquema e apurar se houve mesmo a participação de agentes financeiros. É muito importante você pegar antecedente criminal, pegar referência e não acreditar só porque a pessoa sorriu para você e disse que se identificou com o idoso como se fosse um pai ou uma mãe. Esse tipo de conversa não serve. É uma bela prestação de serviço que a produção do Balanço Geral hoje criou justamente para abrir os olhos. Sabe que o Brasil está envelhecendo, a nossa média de vida aumentou significativamente. Aqui em São Paulo, uma cidade que sim, nós temos muitos idosos e a gente tem que cuidar bem desse patrimônio, né? Vovô, vovó, são as coisas mais preciosas que nós temos e essa é uma reportagem bacana para ajudar todo mundo.